Então, nós conhecemos todos na escola de teatro, no conservatório, e, e depois no fim do curso surgiu a vontade de criarmos um grupo, um coletivo, sendo que nós fizemos o último espetáculo da escola, o exercício final da escola, todos juntos, no CCB, e depois surgiu a vontade de continuarmos esse trabalho e agora já lá vão 4 anos. uh, Não é? Cinco Quase a caminho do sexto. Não, caminho dos 5. A caminho dos 5. E, e pronto, e agora estamos a desenvolver o nosso trabalho desde então. O principal mote foi o trabalho, foi todas as questões que nós temos andado a levantar à volta deste tema, a forma como o trabalho invade as nossas vidas e a forma como temos de corresponder a tantas normas. E dessa forma criámos um projeto, um exercício em que mostramos vários pontos de vista em relação a esta temática. E também também partiu da curiosidade de pensar esta questão que nós andamos aqui a fazer, estas atividades artísticas, não é? Fazer teatro, pensá-lo no contexto do trabalho, se é ou não um trabalho, como é que se insere na sociedade, partindo também do conto do Kafka, que é as formigas, não, os ratos. Se ela, a cantora, se pode deixar de trabalhar como todos os ratos porque é cantora e fazer só isso. E os ratos, a sociedade dos ratos diz que não, que ela tem de trabalhar como todos os outros. E então foi esta questão também de pensar o ato artístico no contexto do trabalho, e a partir daí também tivemos curiosidade em entrar em contacto com outras realidades que não só as do ato do teatro. E também daí a necessidade de fazermos um trabalho de investigação ao longo de várias localidades e também fazermos um ciclo de inúteis conversas com pessoas de vários ramos do saber e de várias experiências. Vou só dar uma notinha e depois passo. Acho que a própria estrutura do espetáculo se baseia e foi muito influenciada por estas inúteis conversas e por este trabalho de investigação na sua forma, que é uma forma de entrevista. Todo o espetáculo é seguido de pequenas entrevistas, de programinhas de televisão, e acho que isso também foi influenciado por esta questão de estarmos sempre a entrevistar o outro, mas também na questão do caráter, das personagens tipo. Temos vários, não é? O bêbado, o padre, o porco, vários personagens que encontramos também nesta nossa investigação e que de alguma forma tipificámos neste programinha, que é um bocado uma sátira. Pronto, e desta maneira influenciou-nos o trabalho de investigação, para além de todas as referências bibliográficas. Este projeto, um passo atrás, assim, uma forma mais concreta falando, tem 3 fases. Teve 3 fases, já estamos na terceira. Então a primeira consistiu em entrevistas e deslocarmos a algumas zonas do país, nomeadamente Estremoz, Lousã e Vozela. Estas foram as oficiais. E depois ainda tivemos, mais recentemente, uma espécie de residência artística em Pontevel, que fica ao pé do Cartaz. E isto, na primeira fase, as entrevistas aconteceram mais ou menos até o fim de maio. Não sei se incluiu junho. E depois dessa fase, essas entrevistas consistiam em irmos às zonas e investigar, dentro do tema-mãe, que é o trabalho, o que trabalho é que se fazia lá, que funções é que ainda existiam, que funções é que foram extintas, coletar alguns testemunhos. A segunda fase foram as conversas inúteis na Livraria Ferã, que começou no dia 1 de maio, salvo erro, a primeira,
e no dia 1 depois de cada mês. Essas conversas eram subtemas do tema mãe, que é o trabalho, nomeadamente perguntas mais do caráter filosófico, como, por exemplo, se as férias libertam, como, por exemplo, se há homem para além do ócio, entre outras perguntas que eu agora não me estou a lembrar. Se o vocês... homem é um produto de um trabalho. Se o homem é um produto de um trabalho. É um subtema sempre em forma. Ou seja, nós nunca. Ou seja, nós queremos levantar a discussão com essas conversas, mas como se o objetivo fosse não responder diretamente, mas ir e entrar numa dialética à volta dessas perguntas, com as pessoas que lá estavam presentes e com os convidados que nós achávamos que tinham alguma relevância em estarem lá porque acrescentavam alguma coisa em relação àquela pergunta. E que eram de diferentes áreas. E que eram diferentes áreas, como tivemos lá o Massas, o surfista, tivemos uma pessoa ligada tivemos pessoas ligadas ao trabalho sexual, a representar a organização, a tentar, como se numa tentativa de profissionalizar o trabalho sexual. Também tentámos ter o Tolentino Mendonça, que não pôde por causa daquela situação que ele teve recentemente, teve de ir para o Vaticano. E depois essas conversas foram acompanhadas pelo professor David Antunes e pelo Francisco Luís Parreira, numa tentativa de orientarem a conversa e enriquecerem de alguma forma com questões e desafios. E sempre nesta base deixa só de acrescentar. Sempre nesta base também da inutilidade do inútil, ou seja, o título partiu desta obra Inutilidade do Inútil, do Nuccio Ordini, e então o nosso objetivo era mesmo conversar livremente com várias pessoas, mas também sempre à volta desta questão de... Porque o trabalho normalmente tem sempre um objetivo, e nós queríamos também contrariar essa ansiedade de obter resultados conversando acerca disso. E também por isso, só para justificar também um pouco o título, as inúteis conversas, porque também acho que tem a ver com o tema. É assim, como foram as primeiras duas? Foram duas. Primeiras duas experiências que tivemos do tipo, foi uma surpresa em vários aspectos. E foi bom lidar com algumas coisas, com outras coisas um bocadinho mais difícil, que tem exatamente a ver com a novidade, quando estamos a fazer alguma coisa que nunca fizemos, ou principalmente quando se trata de fazê-lo em grupo. Podem surgir algumas complicações. Por exemplo, agora em Montemor, nós fomos em residência artística, mas também com o intuito logo de fazer uma antestreia deste espetáculo. Ou seja, foram duas coisas que nunca tínhamos feito. Uma residência artística e uma antestreia que também nunca tínhamos feito, ou pelo menos neste contexto. E acho que teve mais a ver com uma pressão qualquer que estávamos a fazer a nós mesmos, e também por todo o enredo em que estávamos, que a coisa também complicou um bocadinho em termos de logística do que fazer durante uma semana, com essa urgência de apresentar alguma coisa já concreta, ou alguma coisa já construída no final da semana, e lidar com essas coisas todas às vezes é um bocado difícil, mas lá está, é uma aprendizagem em conjunto, e tiramos dessas duas experiências coisas muito boas também, que têm mais a ver com essa aprendizagem do que é ir em residência artística em coletivo. Sim, mas também tivemos surpresas espetaculares. Sim. Sim, por exemplo, em Pontevel, na residência artística em Pontevel, chegámos lá,
Nós não estava, assim, eu confesso que não estava nada à espera de encontrar um auditório com condições tão espetaculares como nós encontramos. Porque há sempre aquela tendência para associar sítios remotos a condições fraquinhas. Mas não, pelo contrário, chegámos lá, um auditório espetacular, completamente equipado com tecnologia recente, de som e inclusivamente estava cheio, carregado de instrumentos de orquestra, que nós pudemos experimentar, deram-nos essa liberdade, podemos utilizar nos ensaios. E depois também, em Montemor, também tivemos surpresas agradáveis. Por exemplo, chegámos lá, era uma black box também totalmente equipada, com condições espetaculares, sempre com comida. Depois tínhamos uma mezzanine incrível, também integrámos de alguma forma na apresentação. E pronto, claro que há sempre aquele lado da logística e ter que corresponder com algumas convenções ou regras que também vêm dificultar um bocado o trabalho de criação, mas isso também é ultrapassável, acho. A questão da autoria é uma questão que nós levamos um bocado a sério demais. Acho que é uma tendência nossa de pensar a questão da autoria de uma forma um pouco mais profunda. E, portanto, eu diria que sim, que vamos continuar a apostar em tentar criar textos e espetáculos a partir de textos escritos por nós ou que cruzamos com outros que já existem, mas se aprofundarmos um bocadinho essa questão da autoria, podia dar uma entrevista, portanto, de 1 hora, mas para facilitar eu diria que sim, vamos continuar a fazer esse trabalho. Mas nós não acreditamos, a meu ver, não acreditamos naquilo que muitas vezes dizemos que é da nossa autoria ou da autoria de outra pessoa. Por isso é que também gostamos de cruzar com outros autores, principalmente autores que têm essa mesma visão ou parecida, e os nossos textos não são totalmente nossos. São cruzados com outros textos também, mas a questão da autoria é muito delicada e é um bocadinho, como diria uma professora nossa, a Eugénia Vasques, é um terreno um pouco pantanoso e, portanto, se calhar dizemos que sim, vamos continuar a fazer textos da nossa autoria. Mas é uma questão muito relativa. A questão da autoria é uma questão muito relativa e nós levamos isso um bocadinho a sério. É uma espécie de vírus que nós temos, uma doença, que é levar esse tema a sério. Assim como somos várias pessoas, também temos vários interesses dentro da companhia. E quando há o respeito, por exemplo, dizer, de se ouvir os interesses de cada um, está sempre a enriquecer. Por isso é que nós também dizemos que fazemos os nossos espetáculos são sempre, como é que se diz, multidisciplinar, é assim que se diz. Multidisciplinar, porque nós gostamos de pegar na autoria do som, da sonoplastia, do texto, da câmara, pegar na câmara, fazer as luzes, pensar o cenário, construir o cenário do zero, o texto do zero, a luz do zero, sermos nós a pegarmos nas coisas, compreendemos as convenções, e isso é texto também. Ou seja, quando tu nos perguntaste se nós vamos continuar com o trabalho de autoria, a resposta é sim. Sim, nós vamos. Porque isso também define um bocado. Não vai definir, mas define e não define ao mesmo tempo. Abre por possibilidades de nós sermos cada vez mais nós próprios, e o que é que isso significa também, essa construção de nós próprios, e ao mesmo tempo também define isso, ou seja, essa mesma maneira de fazer. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, dentro do nosso grupo existe um aspecto muito importante e
e que nós fazemos questão às vezes de o colocar em evidência, que é raramente, mesmo muito raramente, estamos todos de acordo. E portanto, o que eu acabei de dizer serve apenas para mim e a minha visão do grupo. Porque e isto é uma característica que eu acho que é inerente a todos os grupos, mas não sei se é inerente a todos os grupos evidenciarem isso, e portanto, como eu quero evidenciar, isto que eu disse serve apenas como a minha visão daquilo que são os AUEL. Porque e eu acho que vamos continuar a fazer teatro, vamos continuar a inventar dramaturgias, mas também não deixo de reconhecer a hipótese de um dia pegar num texto e fazê-lo, um texto de outra pessoa. Sim, nada impede que isso aconteça. Mas agora eu queria perguntar aqui à Vânia o que é que ela acha do teatro em Portugal. Tem de ser, velho. Diz. Primeiro, não posso falar em nome de Portugal porque normalmente só vejo espetáculos em Lisboa, mas se calhar o que eu posso falar é mais da minha relação com o teatro neste momento. E a minha relação no teatro neste momento é não me apetecer ver muito teatro. E às vezes nem fazer. Porque neste processo, quando começamos a perguntar o que era o trabalho, nós lemos um livro que se chama o Bartleby, do Melville, não é? Melville. Herman Melville. E às vezes paramos e perguntamos o que é que eu estou a fazer, o que é isto, que ações são estas que andamos a levar a cabo e que neste frenesim, nesta confusão que parece que o tempo está sempre a pedir para nós criarmos alguma coisa, para fazermos alguma coisa, e nós realmente queremos fazer alguma coisa. Mas como é que ao escolher textos, que por exemplo neste espetáculo nós recolhemos textos variados, parece uma loucura porque vêm vozes de vários sítios e alguns... Como é que eu ali no meio encontro algum sentido para aqueles textos, para eu estar a dizer aqueles textos? E às vezes não encontro mesmo. E neste espetáculo eu tenho sentido isso. Às vezes não me apetece fazê-lo. Mas não tem a ver com o espetáculo em si. Tem a ver com Não. o espetáculo que tu fazer e acho que há Sim, mas ao mesmo tempo, nós quando falamos de trabalho também chegamos ao trabalho do humano, do ser homem. E o que é ser um homem, o que é ser humano, e o que eu tenho chegado à conclusão é que nós temos mesmo que fazer algum trabalho para isso, para sermos humanos. E o trabalho eu acho que tem muito a ver com o encontro com os outros. E no meio de dizer tantos textos estão ali outras pessoas a dizê-los também. E às vezes acho que perdemos isso, perdemos esse ouvir o outro, não estarmos dispersos em coisas que não importam. Eu ontem ouvi o sermão da quarta-feira de cinzas, que fala sobre o pó, que nós estivemos a falar ontem todos sobre isso, sobre a morte, sobre o que é que nós somos. O que é que deixamos? E o que diz o sermão é que nós nem vamos ser, nós viemos do pó e vamos para o pó, mas já estou a ficar sem tempo. Mas isto é a pressão que eu sinto interior, não é? Viemos do pó e vamos voltar para o pó, mas o que diz o sermão é que nós já somos neste momento. E eu realmente, quando estou com tantas dúvidas existenciais e tanta coisa, às vezes pode ajudar a dizer, sou pó agora. Olha, então o que é que isso importa, essa dúvida ou essa? Pronto. Nada importa. E o teatro em Portugal, voltando ao teatro em Portugal. Mas é isso. É mais uma poeirazinha? É mais uma coisa. Pois é uma poeira e às vezes precisamos de ver outras coisas, eu acho que toda a gente que está a criar tem o valor de estar a fazer isso. Às vezes não nos identificamos tanto com uma coisa, outras vezes com outra. Para mim é muito difícil falar sobre o teatro em Portugal. Não consigo fazer um apanhado sobre isso.
Eu acho que está tudo bem, mesmo, está tudo muito bem. Pronto, há dificuldades, mas isso é como em todas as áreas onde o ser humano e a sociedade atua, e que, para não dizer que está tudo mal, eu prefiro dizer que está tudo bem como está. Eu acho que a Vânia acabou, o que ela estava a dizer, acabou dizendo a palavra vontade. Desde que haja a vontade de continuar a fazer coisas, seja teatro, dança. Por exemplo, se eu perguntar, eu ouço pronto, nós somos um grupo de teatro e é natural que nos perguntem o que é que nós achamos sobre o teatro em Portugal. Mas, por exemplo, eu também costumo fazer uma pergunta que é: como é que está a escultura em Portugal? Ou a pintura? Que são coisas ainda mais invisíveis do que o teatro. Para mim, a meu ver, nós vamos a uma exposição de escultura ou de pintura, mas ninguém vai ver nada. Eu no outro dia estava a conversar com um amigo meu que é escultor, e ele dizia isso, que é: o teatro ainda consegue preservar qualquer coisa que tem a ver com a exposição daquilo que o outro quer expor ou fazer ver, não é? E o que o teatro consegue ainda fazer, talvez a bastante custo, mas ainda consegue, é pôr as pessoas a ver, porque quando há uma exposição de pintura ou uma exposição de escultura, ninguém vê nada, porque pronto, passam ao lado das obras e depois querem beber um copito de vinho e comer um salgado, o que é legítimo, porque o salgado sempre tapa um buraquinho no estômago que uma escultura não consegue, e isso é compreensível. Mas pronto, o trabalho do escultor passa mais ao lado, acho eu, do que o trabalho do ator. E portanto, eu sei bem que este diria, programa, esta entrevista é sobre um grupo de teatro e sobre teatro, e portanto, mas pronto, é importante, acho eu, pensar também, por exemplo, a escultura em Portugal e outras coisas que estão muito, muito apagadas, mesmo quase invisíveis, e o teatro ainda assim consegue ter bastante força, acho eu. Não digo que seja um movimento globalizante de uma sociedade ou de uma cidade inteira, mas mesmo assim eu acho que não está nada mal, e cada vez há mais pessoas a querer ser artistas ou atores ou escultores, e quanto mais melhor, a meu ver. Portanto, está tudo bem, acho eu. Sim, eu acho que é mais... Pronto, podia, que as questões do dinheiro, não é, e tudo mais, isso, mas acho que como afeta tudo, o teatro não é pior nem melhor do que os outros. Portanto, eu acho que está tudo mais ou menos... Sim. Bem, está tudo bem, está tudo bem. É mais tipo um género de uma fase para ultrapassar, como qualquer era tem, acho eu. Do género, agora estamos numa fase em que, por exemplo, é preciso, acho que as pessoas que vão ver coisas, como você estava a dizer, tipo uma exposição, uma escultura, uma peça de teatro, parece-me que precisam de alguma forma de reconectar, haver um reconnect com aquilo que elas vão ver. Por exemplo, como é que nós combatemos o desapego em relação ao que o espectador sente quando vai ver um quadro? Esse desapego, como é que se o encurta, ou como é que se... E, por exemplo, o teatro ainda consegue ter um contacto mais próximo e direto, mas mesmo assim acho que não elimina esse problema que esta era está a atravessar, que há um desapego, pronto, é isso. Ou aquilo que a Vânia estava a dizer, não me apetece ir ver, não me apetece fazer, apetece-me estar noutra zona. E como é que se dá a volta a isto, pensando as coisas? Não, vou só falar que nós vamos apresentar este espetáculo no dia 9, vamos estreá-lo no dia 9 no Olga Cataval, em Sintra, às 9h30. Depois seguimos para uma digressão, vamos estar no Cartacho, e as novas datas não vou dizer, que é para estarem a acompanhar o nosso trabalho, e assim vão vendo os sítios onde nós vamos estar. Vamos estar no norte, vamos estar no sul. Pois, exato. Ninguém ia decorar. Mas diz onde é que nos podem ver, tipo no Facebook? Mas sim, temos página no Facebook, também temos o Instagram. A UEL. E é só seguirem a UEL, que é com um A
Um U, 3 S e um. E falta a Joana e o Miguel. E falta a Joana e o Miguel e o Fred, que são os outros elementos, e a Raquel, que também trabalha connosco, mas não cabiam neste quadro. E pronto, e é isto. Manassas, Miguel Cunha e Frederico Barata. Exato. Pronto, agora sim, obrigado. A Well. UEL.